Olá, boa tarde. Eu me chamo Rony, discente do curso de Administração, Polo de Codó. Hoje eu venho, através desse vídeo, fazer uma pequena apresentação da disciplina de Informática sobre os navegadores. Eu irei começar aqui falando sobre o Google Chrome, que é um líder absoluto no mercado. O Google Chrome, ele traz consigo muitas funcionalidades, mas vamos já falar sobre isso. O Google Chrome, ele é sinônimo de rapidez e integração, né? O Google Chrome ele foi lançado pela Google em 2008, trazendo aí uma interface minimalista, focando na usabilidade, um ecossistema fluido com o Gmail e Drive e o Android, e também com a maior loja de plugins do mundo, sem falar na segurança, que é a atualização frequente do software em segundo plano. Agora nós vamos partir para as vantagens e as desvantagens. Desempenho sobre análise. A gente vai fazer aqui uma análise rápida sobre as vantagens e as desvantagens de usar o Google Chrome. O Google Chrome ele oferece um excelente desempenho bruto e compatibilidade universal com todos os sites e aplicações da web modernas. A desvantagem é que o alto consumo de memória RAM especificamente visível ao abrir múltiplas abas simultâneas. Então, hoje, o Google Chrome ele é sinônimo de muito fluidez em relação a plugins, em relação a sincronização com o Google, por ser da Google, né? Então, assim, tem muitas vantagens ao usar o Google Chrome. Eu acho que é uma grande maioria, uma maioria esmagadora das pessoas usa hoje o Google Chrome como navegador padrão. Entretanto, o Google Chrome ele ainda tem um grande problema que é o uso de memória RAM, né? Ele traz consigo aí um alto uso de memória RAM, ou seja, um computador ali com 4 gigas de memória RAM vai sofrer para rodar o Google Chrome com múltiplas tarefas, com múltiplas abas abertas. Aí o navegador, ele é um dos navegadores que são também mais utilizados no mundo, né? Como eu falei anteriormente, e ele tem muitas compatibilidades com muitos aplicativos. Então, por breve, essa é a apresentação sobre o Google Chrome, né? A gente vai passar aqui para o próximo slide. O Mozilla Firefox é o guardião da privacidade. Mozilla Firefox, né? Seria Mozilla de fogo, né? Privacidade de códigos abertos. A privacidade, proteção rigorosa contra rastreamento de dados e cookies e terceiros por padrão. O Open Secret, desenvolvimento pela Mozilla Foundation, gerando transparência e independência. Customização, alto nível de personalização da interface e suporte a extensões poderosas. Então, a gente vê aqui que o Mozilla Firefox ele tem muitas vantagens, e uma dessas vantagens é a questão da segurança, né? O Mozilla Firefox é um navegador desenvolvido aí pela Mozilla Foundation, é uma empresa muito grande, e ela é conhecida por ser um software de códigos abertos e priorizar a privacidade dos usuários, né? Então a gente vê que ele é fortemente desenvolvido para a proteção, rastreamento de dados. Então quem quer ter segurança na internet, usa o Mozilla Firefox como essa segunda opção depois do Google Chrome. Além de que ele também tem um alto nível de personalização. Você pode personalizar muitas coisas no Google Chrome. Eu, particularmente, no meu computador, eu tenho os dois navegadores. O Google Chrome, eu tenho, na verdade, três. O Google Chrome, o Edge e o Mozilla Firefox, porque ambos têm conectividade, né? O Mozilla Firefox também ele é bom em navegação, ele tem uma velocidade muito boa e existe também algumas compatibilidades com algumas extensões. Não são todas como igual ao Google Chrome, mas o Mozilla Firefox ele também tem uma vasta loja de plugins. Agora nós iremos falar aqui sobre o Edge. O Edge é um navegador que evoluiu muito, né? Internet Explorer e tal, aí a Internet Explorer deixou de existir, aí eles lançaram o Edge para competir, né, no mercado de navegadores. O Microsoft Edge é um navegador desenvolvido pela Microsoft, né? Quem não lembra do Explorer, né? Substituído o antigo Windows Explorer, né? Atualmente ele utiliza a mesma base tecnológica do Google Chrome, chamada Chromium.
Suas principais características são a excelência de integração como sistema do Windows, uma boa velocidade de navegação, menor consumo de memória e comparação com com o Chrome em algumas situações. Então, a gente tem aqui é, uns dados muito importantes quanto ao navegador. É, o, o Microsoft Edge, por ser padrão do Windows, ele traz aí uma ascensão, né? De 13,7% em market share de desktop, ou seja, os navegadores mais usados como padrão dentro do sistema operacional Windows. Então, ele em si ele é baseado na mesma estrutura do Chrome, né? Ele tem compatibilidade total, inclusive a questão de conectividade. Você pode trazer todas as suas informações do Google Chrome para o Microsoft Edge, é, como por exemplo favoritos, todos esses você consegue importar sem perder nada. Então, a diferença, o Microsoft Edge ele tem essa conectividade também, e seria mais como personalização, né? E existem as personalizações com Windows, né? Ele consome, o consumo de memória dele é reduzido, né, através das abas inativas e a integração profunda com o Microsoft 365. Ou seja, a Microsoft cuidou de fazer o Microsoft Edge muito conectivo, ou seja, você tem muita conectividade com os programas que são muito utilizados hoje, acho que com a grande maioria das pessoas, que são os programas do Windows, né, que são os programas da Microsoft, e, além disso, ele traz também uma excelência gerencial de recursos do sistema, ou seja, você tem ali uma facilidade em gerir os recursos do Microsoft Edge, né? Então, aqui nós temos, agora nós iremos para o Apple Safari, Safari ou Safari, inteligência e eficiência energética. Então, nós temos aqui um ecossistema da Apple, otimização máxima, projeto especificamente para o hardware da Apple. O Safari é um campeão imbatível em economia de bateria e performance com Macs e iPhones. Oferece integração perfeita com o iCloud, permitindo que as suas abas e senhas estejam sempre sincronizadas entre os dispositivos de segurança. Então, aqui nós temos uma média de consumo de energia, né? Seria isso. Nós temos aqui o Safari ganhando do Microsoft, perdão, do Chrome, né, em relação ao consumo de energia. Então aqui nós temos aqui um market share, ou seja, uma pesquisa global da Microsoft. Essa pesquisa foi feita em 2025 com o Microsoft Chrome com 69,6% de uso instalado em celulares e computadores. E nós temos também aqui o Safari com 15,3% de, de aplicativos e programas instalados. E aí nós vemos aí na lanterninha o Edge, o Microsoft, o Edge e o Firefox, né? Firefox na lanterninha aí por último. Então é isso, a nossa apresentação. Eu trago aqui um resumo rápido sobre todos os navegadores, né, a conclusão. O Chrome, como a gente falou primeiramente, ele é muito popular, ele oferece muitas funcionalidades, compatibilidades, né, serviços online, como as lojas de plugin. Tem as suas desvantagens, que é o uso da memória RAM, mais um ótimo navegador para ser utilizado. O Mozilla Firefox, que ele se destaca com relação à proteção de dados, né, do usuário, então ele traz muita privacidade e a questão de personalização do usuário também. Entretanto, aí, como foi visto no gráfico na pesquisa, é um dos navegadores menos utilizados. A gente tem o Microsoft Edge também, que apresenta um excelente desempenho quando nós falamos com integração com o sistema operacional Windows. Então, assim, se falar de conectividade com Windows, Microsoft Edge. E a gente vem por último falando aí do Safari, né? Que é o navegador da Apple. Então, ele é para dispositivo Apple, ele é uma ótima opção. Eu, particularmente, não gosto de utilizar esse navegador. Porém, quem tem os dispositivos Apple, ele já vem nativo. Então, tem as suas vantagens. Para Apple é um problema o consumo de energia, né, de bateria dos seus iPhones, Macs, MacBooks. Então, de fato, o Safari foi projetado para os sistemas operacionais Mac.
Entretanto, não deixa de ser um navegador bom, né? Então, aí a navegadora, a escolha do navegador ideal vai depender do usuário. Eu, particularmente, como já falei, tenho esses dois navegadores no meu computador e acho muito bom, né? Então, essa é a minha apresentação e quero agradecer aí a oportunidade. Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos.